Se você tem menos de 26 anos, trabalha com internet, é empreendedor ou freelancer digital, e às vezes não tem muita certeza se é aquilo que você quer para sua vida, eu acho que você deveria ir para o meio do mato por um tempo. O meu nome é Bruno Andrighetti, eu tenho 20 anos, eu conheço 11 países, sou natural do Rio Grande do Sul e abri meu primeiro CNPJ efetivo com 18 anos, uma agência de SEO, e demorei bastante tempo para que ela começasse a funcionar. Na verdade, foi um ano para conseguir o primeiro cliente, que era o pai de um amigo meu que viu um vídeo meu no Instagram e teve interesse em contratar o nosso serviço. E o interessante é que quando eu fechei o meu primeiro cliente, eu estava fazendo um voluntariado no Chile, numa cidadezinha chamada Puerto Natales, no extremo sul do Chile, aonde eu trabalhava em um hostel com equipamentos de trekking. Então eu alugava equipamentos de trilha, barraca, mochila, saco de dormir, colchonete, para turistas que estavam ali pela cidade para fazer as trilhas que tem ao redor. O principal ali é o Parque Nacional Torres del Paine, e o pessoal ia lá para fazer a W ou a O, que são dois circuitos ali de no mínimo 3 dias, mas a O pode chegar até 8 dias. E aí a gente alugava equipamento para eles, basicamente. Depois eu fui fazer essa trilha. Mas esse meu amigo entrou em contato falando sobre o pai dele e a gente acabou fechando o negócio enquanto eu estava, de certa forma, no meio do mato. Mas não necessariamente no meio do mato, porque eu estava na cidade trabalhando, não foi durante um final de semana que eu estava acampando. Mas eu estava bem fora da minha zona de conforto, eu fui para lá sem falar espanhol, então fui aprendendo ali meio que na raça. A sorte é que muitos dos turistas eram europeus, então eu falava mais inglês do que espanhol. Mas todos meus colegas de trabalho eram chilenos, com exceção de uma brasileira e uma americana. Mas o que eu quero dizer não é isso. O que eu quero dizer é que às vezes parece que quando a gente está com a cabeça cheia de problemas ou cheia de ideias que às vezes não estão muito concretas, a gente precisa dar uma desacelerada. Tem uma letra do Forfã, eu acho que é da música O Viajante. Não, é da música Infinitas Possibilidades, do álbum Policenso, que tem um trecho que ele fala o seguinte: esquecer de si para se encontrar. Eu acho que quando a gente tá naquele grind, naquele foco do trabalho, de, por exemplo, gravar conteúdo e conseguir cliente, a gente fica muito focado em si, meio que naquilo, sabe? No que tá acontecendo ou no que a gente quer que aconteça. E eu vejo que nos momentos que a gente sai pra fora, vai pro mato, vai viajar, vai fazer alguma atividade que tem uma frequência um pouco mais baixa, digamos assim, mas não uma frequência baixa num nível de tristeza, mas algo, vamos dizer, mais lo-fi, pode-se dizer. Parece que os pensamentos se organizam, mas não só isso, parece que as coisas ao teu redor se organizam também, quando tu tá com a mente organizada. E eu acredito que tá fazendo esse tipo de aventura ajuda muito com isso tudo. E pelo menos eu percebo que quando eu fico, sei lá, mais de um mês, 2 meses sem ir acampar ou sem fazer alguma viagem, eu começo a ficar preso nos meus próprios pensamentos, preso em mim mesmo. E aí quando eu saio e esqueço de mim um pouco, aí que eu me encontro e aí que eu resolvo esses problemas. Mas enfim, eu fechei esse primeiro cliente lá no Chile, voltei para o Brasil, escalei bastante a empresa no ano de 2024, ano passado. E em 2025 mudaram algumas coisas, eu comprei a parte do meu sócio para que ele saísse da empresa, porque as coisas não estavam funcionando muito bem. E eu fiz isso numa época de recorde de faturamento. E desde lá, parece que internamente algumas coisas tinham que ser resolvidas dentro de mim e dentro da empresa. Só que eu não estava muito ciente disso, porque eu estava com um ego extremamente elevado.
Tanto que eu terminei com a minha namorada, tipo, 2 meses depois. Por ego, mas também porque as coisas não estavam dando muito certo. E aí eu passei boa parte do ano num loop temporal, preso em mim mesmo. Por mais que eu tava conseguindo fazer crescer a empresa, não... parecia que eu não crescia, ou parecia que por mais que crescia um pouquinho, às vezes diminuía de tamanho de novo, e não era exatamente aquilo que eu tava buscando. Então, foi boa parte do ano assim. Depois eu voltei a namorar com essa menina e a gente terminou de novo. E aí foi bem ruim. Isso foi faz uns 3 ou 4 meses, mais ou menos. E aí foi um inverno bem complicado na minha trajetória, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Eu tava sem motivação para fazer absolutamente nada. Até que veio a oportunidade de eu viajar para Itália, que foi agora em outubro, início de outubro. Ali acho que eu fui pelo dia 6, mais ou menos. E nessa viagem, bom, para fazer essa viagem eu precisei juntar um dinheiro. E aí eu me motivei bastante para voltar a vender, para voltar a prospectar e consegui crescer bastante a empresa. Aumentei muito o faturamento, porque eu estava com esse propósito, bem claro, da viagem da Itália. Acabou o armazenamento do meu celular e tá apagando fogo também. Acabei de deletar meu WhatsApp para conseguir gravar esse vídeo, porque eu acho que ele é mais importante. Vamos lá. Mas enfim, eu perdi uns 10 minutos de gravação, mas acho que eu lembro onde eu tava. Aí eu fui fazer a viagem pra Itália, pousei em Bolonha, passei por algumas cidadezinhas, passei em Fonzaço, que foi a cidade que a minha família veio quando migraram da Itália, no início do século XX ou no final do século XIX, não sei exatamente. Não preciso de mais madeira. E, cara, foi muito bom. Eu senti meio em casa, assim. Aí vão falar, é brasileiro com síndrome de vira-lata. Mas não, eu gosto de ser brasileiro, me identifico muito como Gaudério. Mas foi legal. O pessoal era parecido comigo, parecia que tava numa reunião de família, assim, todo mundo com os traços meio similares. E eu achei isso legal. Me senti em casa. E aí eu fui pra Dobiaco, depois eu fui pra Áustria. Fiquei bem pouquinho tempo na Áustria e já deu pra perceber que o Brasil é um país muito atrasado. Porque, nossa, lá as coisas são extremamente organizadas, isso é muito legal. E aí no dia seguinte eu fui subir a Croda del Becco, que é uma montanha que tem aí quase 3.000 metros, fica próxima de Dobiaco, próxima de Cortina d'Ampezzo. E, cara, ali eu consegui praticar um ócio controlado tão bom, que me fez tão bem. Eu consegui, dentro dessa trajetória, dentro dessa escalada, dessa subida de montanha, eu consegui descobrir qual era o meu propósito além daquela viagem. Porque desde que eu tinha terminado com a menina que eu tava, de novo, eu tava sem propósito, tava sem muita ideia do que fazer, ficava o dia inteiro olhando Instagram. E isso não faz bem pra ninguém, né? Vocês sabem disso. Que quando a gente para de trabalhar e fazer o que a gente foi feito pra fazer, segundo o Marco Aurélio no Meditações, a vida perde sentido. Né? Ele fala desse sentido, mas ele não fala exatamente que a gente fica triste quando a gente não faz o que a nossa natureza manda, mas a gente fica, não necessariamente triste, mas a gente fica apático, né? Que é pior que ficar triste, a gente fica sem muita ideia do que tá fazendo. Esse fogo tá horrível.
E aí eu consegui encontrar esse propósito voltando da montanha. Confesso que foram 9 horas de caminhada e eu fui fazer essa trilha querendo achar esse propósito. E eu achei que não ia acontecer, mas bem no finzinho, cara, me derramei em lágrimas porque eu finalmente encontrei o que que era. É um negócio meio pessoal, então não sei se eu quero falar sobre isso agora. Mas aí eu voltei da Itália e minha vida começou a andar muito mais. Consegui fechar novos negócios desde que eu voltei dessa viagem. Até semana passada eu fiz 3 vendas, o que foi bem legal. Fazia tempo que eu não vendia tanto assim em uma semana. E, cara, com certeza tem um pouco a ver com esse propósito novo e com essa ideia de estar fazendo as coisas certas. Só que, de novo, eu entrei num deserto criativo. Porque eu fiquei tão imerso em mim, tão imerso no eu, no que estava acontecendo agora, que, cara, faltou eu organizar esses pensamentos, sabe? Era tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, onboardings e projeto e coisa e tal. E aí me perdi um pouco, sabe? O que nunca é bom. Nunca é bom a gente meio que perder o nosso propósito, sabe? Perder o nosso motto, nossa motivação, nossa linha, nosso propósito. E aí, cara, impulsivamente, ontem de noite eu aluguei um Airbnb aqui em Urubici e resolvi vir pra cá. Dar uma desconectada, assim. Ainda tô trabalhando, gravei um monte de vídeo hoje de tarde, uns canyons, vai sair nesse canal, provavelmente depois desse. E organizei alguns processos internos da empresa também, ainda preciso melhorar mais algumas coisas que eu vou fazer amanhã de manhã. Mas a gente fica tão preso nas ideias, no metafísico, no que pode acontecer. E às vezes só falta um sopro. Hã? Esse fogo tá horrível. Pra organizar tudo, sabe? Falta um silêncio. Minha caneta quase foi pro fogo. Mas não tem nada anotado aqui, só a letra do forfã e o tema do vídeo. Aí. Agora tá legal. Então, cara, isso me fez muito bem. Eu consegui gravar um monte de conteúdo. Era pra eu ter feito esse vídeo lá na Itália. Eu disse pra mim mesmo durante um mês que eu não gravei o vídeo na Itália porque a bateria do meu celular é ruim e eu não queria ficar sem bateria na trilha. Mas é mentira, eu tava inseguro e eu tava sem ideia do que gravar. Mas aqui parece que conectou, sabe? Parece que essa viagem que eu fiz, ela deu uma arrumada no cérebro. E eu acho que você que tá vendo esse vídeo deveria fazer isso também. Mas você que trabalha com internet, trabalha com computador, seja empreendedor, seja trabalhando para outra pessoa, provavelmente se esse vídeo chegou em você, você tem alguma ambição maior, você tem algum plano de, sei lá, viajar para o exterior se você ainda não foi, ou comprar um carro, ou trocar de carro, ou se mudar, comprar uma casa, comprar um terreno, sei lá qual for sua ambição. Tenho certeza que se isolar um pouco e ficar só com a tua própria cabeça por um tempo pode te ajudar a descobrir coisas novas que estavam ali por baixo e você nem sabia. Lá na Itália foi isso, foi muito forte na descida da montanha. Aqui em Urubici eu não fiz trilha, viajei de carro, mas eu fui em 2 canyons hoje, fiz um passeio de quadriciclo também. Não gravei, tava sem bateria no celular, porque a bateria do meu celular é muito ruim. Inclusive, se alguém que estiver vendo esse vídeo estiver vendendo um iPhone 16 Pro ou 16 Pro Max, manda uma DM pra mim no Instagram que eu tô querendo comprar. Mas enfim. Você não precisa alugar um Airbnb em Urubici para fazer isso que eu tô fazendo, porque isso é um pouco caro, né? Tem que viajar e se você não tem carro é muito ruim vir pra Serra. Pelo menos aqui em Santa Catarina não tem Uber na Serra Catarinense.
Não sei se você mora em São Paulo, não sei como é que funciona Campos do Jordão. Acho que é uma energia um pouco parecida com aqui. Mas imagino que seja até mais caro. Bem que o chalé não é um absurdo, mas eu entendo que não é barato também. Mas o que você pode fazer nesse caso? Se você mora em Floripa, é muito fácil. Acabei de matar meu fogo. Se você mora em Floripa, é muito fácil. Tem várias praias, tem vários campings. Você pode fazer isso. Lagoinha do Leste é muito bom. Se você tem pernas para fazer uma trilha. Mas existem vários lugares diferentes. A Serra do Tabuleiro é muito legal. Mas aí também é meio ruim de ir sem carro. Ai. Que ideia idiota. Funcionou. Mas quase queimei meu olho. Se você mora em Porto Alegre, tem Gramado, que é aí perto. Mas Gramado também é muito caro, então tem Cascata do Caracol. São Francisco de Paula tá com vários chalés bem legais, que são mais baratos que os daqui de Urubici, inclusive. E eu sei que muita gente tem medo de ir pro mato, ou tem medo de ficar sozinha. Eu, inclusive, ontem atolei meu carro. E quanto mais eu viajo, mais eu percebo que existe bondade no mundo, sabe? Existe bondade nas pessoas. Eu coloquei o Waze onde deveria ser o Airbnb, eu fui num terreno baldio e aí eu botei meu carro numa valeta. E aí eu falei com o dono do camping do lado e o cara trabalha com terraplenagem, e aí no dia seguinte ele puxou uma retroescavadeira e a gente puxou o carro da valeta. Eu devia ter gravado isso, foi bem legal. Inclusive eu pude andar na retroescavadeira. Ele deu um outro nome, não sei se era necessariamente uma retroescavadeira, mas é aquelas máquinas amarelas que tem duas pás, uma para frente e uma para trás. Acho que é uma retroescavadeira. E aí, cara, beleza, eu tolei meu carro, mas tinha alguém pra me ajudar, sabe? E hoje é muito difícil. Tem alguns lugares, se você for pro Nepal ou, sei lá, interior do Quirguistão, que são verdadeiramente isolados, que é uma coisa que eu me sinto bem confortável de estar nesses lugares, mas eu sei que não é pra todo mundo. Mas a maioria desses lugares, como chalés ou parque nacional e tal, sempre tem muita gente, sempre vai ter alguém pra te ajudar se você tiver algum perrengue. Então, medo não é desculpa pra evitar fazer esse tipo de imersão, sabe? Ah, e outra coisa que é importante, delete seu Instagram, seu YouTube, seu Tinder. Eu deixei o WhatsApp porque eu falo com a minha família e falei com alguns amigos também, avisando que eu tava aqui e tal. Mas deleta qualquer estímulo externo de dopamina barata que você possa ter, porque isso atrapalha bastante também. Você não vai conseguir focar em si mesmo se você estiver focando em outras pessoas ou em outras coisas. Não vai acontecer. Então você pode escolher qualquer lugar que tenha poucas pessoas, tenha bastante natureza, porque isso ajuda a entrar nesse estado de tédio ou de ócio criativo. Pelo menos pra mim me ajuda. Você pode ter outro ritual, você pode, sei lá, usar ayahuasca. Não que eu recomende, acho que não é necessário para esse tipo de experiência. E tenta encontrar o que te torne confortável, pelo menos situações que te tornem confortável, a explorar você mesmo. Porque se você aprender a fazer isso nesses lugares mais isolados, não cheguei nesse ponto ainda, mas daqui a pouco você vai conseguir fazer isso em qualquer lugar. Você vai conseguir fazer isso da sua cama ou no quintal da sua casa. Não sei que você mora em São Paulo, no primeiro andar de um prédio e escute carros o dia inteiro e pessoas andando por aí. Aí esquece, meu amigo. Mais fácil se mudar. Mas se você mora em Floripa ou em alguma cidade interior, cidade pequena, é mais tranquilo essa conexão, mesmo em casa. Acho que até o fim do ano eu consigo. Não tô pensando nisso ainda, tô pensando em ficar bom
em fazer essa conexão estando na natureza primeiro, que eu acho que ela sempre vai ser mais forte. Acho que o ser humano, bom, o nosso DNA, ele é o mesmo há 200 mil anos, se você acredita em evolucionismo. Sei que tem gente que não acredita. E o nosso DNA foi adaptado pro mato, cara. Foi adaptado pra sobreviver, pra ser foda. E quando a gente se prende numa selva de pedras, uma cidade, sei lá, fica bem mais difícil exercer a nossa natureza. Tem gente que consegue estar trabalhando, super focado por anos e anos, mas aí é essa galera que tem burnout, geralmente. Eu acho que esse tipo de período de ócio controlado, além dele ser bom pra tua cabeça, pra você descobrir mais sobre si mesmo e sobre as ideias que você tá tendo, ele vai te tornar produtivo. Eu, pelo menos, quando faço esse tipo de viagem, eu faço alguma trilha, eu volto pra casa com muita garra de fazer as coisas acontecerem. Essa produtividade que eu falo, querendo ou não, é ela que traz pra gente, nos traz mais próximos dos nossos objetivos, né? Porque a gente precisa, né? Tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro. Por mais que você acredite nisso ou não, o nosso mundo de hoje é exatamente assim que funciona. Então, ter esses momentos de ócio, de parar, refletir e considerar as ideias, sabe? Pode ajudar muito. Especialmente para quem tem TDAH. Eu não sei se eu tenho, eu acho que não. Mas espero que não. Nunca precisei tomar nenhum remédio e tô onde eu tô, então acho que tá relativamente ok. Mas outro benefício de fazer esse tipo de viagem, esse tipo de isolamento, de período de reflexão, é resolver coisas mal resolvidas na sua cabeça. Então, às vezes você passou por uma situação um tempo atrás que hoje você nem considera mais ela, só que o trauma dessa situação ele fica embedado, termo de dev, não sei falar em português, dentro da tua cabeça. Mesmo que tu não pense nele conscientemente, se tu tem coisas que não estão resolvidas, essas coisas elas vão te atrasar. Elas vão ser traumas, né? Elas vão ser um problema. Quando tu pensa em si mesmo, quando tu pensa só na tua cabeça, só nos pensamentos que estão vindo, fica mais fácil identificar quais são esses traumas. Principalmente se você faz terapia, aí você conversa com eles com o teu psicólogo. Cara, tá muito molhada essa lei. Então se você identifica quais são esses traumas, isso é muito útil, né? Porque às vezes é uma coisinha pequena que aconteceu, sei lá, 2 anos atrás, alguém te chamou de alguma coisa, ou ficou com uma situação mal resolvida com alguma pessoa, ou você não se orgulhou de alguma tarefa que você executou. E aquilo tá te travando até hoje. Às vezes você fez uma tarefa mal feita no seu trabalho há muitos anos atrás, você evita trabalhar nessa área hoje, por mais que seja algo que você goste, por insegurança, sei lá. Ou você passou por um término de relacionamento, às vezes culpando uma pessoa, quando na verdade o culpado era você. E tava com sentimentos de ódio alheio por muito tempo. E aí você percebe que, na verdade, você não estava pronto para aquilo. Ou não era o momento certo, mas você entende de verdade aquilo. Não só superficialmente. Sabe? E aí isso destrava algumas coisas, te torna mais produtivo, te torna mais leve. Você não tá mais carregando o peso daquilo. Essa situação se resolve. Eu resolvi isso na Itália, por exemplo, daquele propósito que eu tinha. Eu tinha aberto
essa ferida, de certa forma, um tempo atrás. E corrigi ela na Itália. Explicando... Vou explicar, não tem problema. Eu perdi meu avô quando eu tinha... acho que 8 anos de idade. Em 2015, tinha 9. Não, 11. 11 anos de idade. Ele tinha 82, 83, mas ele era um cara muito saudável. Eu sempre me dei muito bem com ele, era um cara muito feliz, muito alegre. Por mais que tenha sido um cara muito simples na vida inteira dele, nunca teve muito dinheiro, nem ambições muito grandes. Sempre foi um cara que tratou todo mundo bem, sempre foi um cara muito feliz e que trabalhou bastante para dar uma certa estrutura pro meu pai, e meu pai também trabalhou bastante para dar uma certa estrutura para mim. E eu tinha entendido, em um momento antes da viagem, que toda essa galera tinha sofrido muito para eu chegar onde eu tô agora, ou para eu ter, sei lá, poder estudar em colégio particular, poder ter viajado pro exterior com a minha família quando eu era criança e feito algumas coisas que eu sei que são um certo privilégio. E aí eles fizeram tudo isso pra eu estar em casa, deitado, vendo Reels e pedindo iFood, sabe? Aí eu tava com essa dor. E aí na Itália eu entendi que eu precisava honrar esse trabalho, sabe? Então, no momento é isso. Mas eu também quero comprar uma Raptor ano que vem. Uma Raptor, Ranger Raptor. E isso tem me motivado bastante. E fazer viagens. Acho que eu vou falar isso em todo vídeo, mas existem duas coisas que tornam o homem realizado. Uma delas é o sentimento de utilidade. Então você sentir que o que você está fazendo presta para alguma coisa. E isso, às vezes, trabalhando com a internet é muito difícil, principalmente se você trabalha para os outros. Mas no meu caso é bem difícil, porque agência de SEO, a gente demora para dar resultado, a gente demora para testar o nicho, para entender se nossa estratégia está correta. E às vezes é muito tempo achando que você mesmo é uma fraude, mas aí chega um ponto que começa a ranquear, começa a dar certo e aí tudo se alivia. Mas, então, sentimento de utilidade é muito bom. E a segunda é, na minha opinião, né, você está explorando a criação. A criação não necessariamente a criação de Deus, mas explorando o universo, explorando a Terra, explorando sua mente, explorando a mente das outras pessoas, descobrindo novas culturas, novas comidas, novos amores, novos prazeres. Acho que isso dá bastante sentido para o ser humano. Inclusive Aristóteles falava sobre isso, que a única maneira do ser humano ser 100% realizado é ele dedicar a vida dele em busca da razão ou em busca do conhecimento. E eu acho que você fazer esse tipo de viagem, esse tipo de descoberta interna, acaba sendo uma busca por conhecimento, só que dentro de você. No meu caso eu visitei alguns canyons, então também foi da própria criação. O que sempre é muito bonito, a gente sempre se impressiona. 99% das vezes é mais bonito do que na internet. Então, isso é muito bom. Então você fazer esse tipo de retiro sozinho, ele te traz tudo isso, ele te traz clareza mental do que você está fazendo, o que pode te ajudar a ter mais sentimento de utilidade, mas mesmo assim, você vai se sentir útil nesse retiro, porque, sei lá, se você for acampar, você vai ter que montar uma barraca, você vai ter que acender um fogo, você vai ter que fazer comida, você vai ter que fazer coisas que vão te fazer se sentir útil, mesmo que seja para si mesmo. E você vai estar explorando a criação, né? Logicamente que o ideal é estar extremamente isolado, é difícil. No Brasil, principalmente, nos Estados Unidos, na Itália, existem parques nacionais que ninguém vai, especialmente as National Forests. Então fica a dica, se você mora no exterior, quer fazer alguma coisa não ortodoxa, a gente tá acampando sozinho, dormindo, olhando para as estrelas, que tá tudo nublado. As National Forests nos Estados Unidos permitem que você acampe, explore trilhas, talvez encontre com animais selvagens, que não é tão legal, ou se você caça. É de graça. Então isso é muito legal. Eu adoraria que o nosso Nove Dedos fizesse isso no Brasil também, mas eu entendo que o nosso povo é complicado para conviver com a natureza. Então, esse é o ideal. Eu já fiz isso algumas vezes. Tenho uma propriedade com meu pai no Rio Grande do Sul.
que fica completamente isolado, fica a 25 km de qualquer centro urbano próximo, só fazenda ao redor, bem isolado. Mas eu nunca fui lá com essa intenção de descobrir mais sobre mim mesmo. E acho que a próxima vez que eu for vai ser exatamente sobre isso. Bom, então a mensagem final do vídeo é: esqueça um pouco de si para se encontrar, esqueça um pouco do que está acontecendo agora na sua vida. Por mais que pareça improdutivo, bom, você pode fazer isso no final de semana, em algum momento que você não tenha nenhuma responsabilidade pontual, né, nenhuma responsabilidade com deadline. E dá uma relaxada, dá uma desacelerada. Isso de maneira controlada, então não vai ver filme, não vai ficar no Instagram, não vai, sei lá, abrir o Tinder pra pegar as minas da cidade que você tá indo. Fica focado em si mesmo, sabe? Que eu acho que vai te fazer muito bem, se você se encaixa naquele perfil que eu falei no início do vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo, provavelmente vai ser o primeiro vídeo do meu canal. Tem os vídeos que eu postei na Serra, não sei qual vai ser primeiro, mas enfim, se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui embaixo, pode deixar um comentário se você já passou por alguma experiência parecida. E se você tem algum amigo, conhecido, ou pessoa com quem você se importe, que acha que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe esse vídeo. Isso ajuda tanto essa pessoa, quanto me ajuda a crescer esse canal, porque o algoritmo do YouTube entrega mais quando você compartilha para os outros. Isso funciona em qualquer rede social, tá? E até a próxima.